Tem bola rolando para o esporte. Alô, alô, Igor Moura. Alô, alô, Edinaldo Santos. Boa noite, amigo. Um abraço para todo mundo ligado aqui na Rádio Jornal, nesse Bola Rolando. E não tem feriado certo para quem quer subir, né? Jogadores do esporte hoje, nesse feriado, inclusive, que foi homenageado pelo esporte nas redes sociais, os jogadores trabalharam no CT nessa que é uma contagem regressiva para o jogo mais importante. Eu ia dizer do ano, de jogo mais importante do ano, não tenha dúvidas que vai ser. Mas eu acho que vai ser o jogo mais importante dos últimos 3 anos do esporte. Eu explico por quê. Ou um dos mais importantes da história do esporte. É porque, assim, dos últimos 3 anos, alguém vai lembrar, teve a final com Fortaleza, em 22, teve a final com o Ceará em 23, teve as finais do Campeonato Pernambucano que o esporte levou a melhor, foi campeão em 22, 23, em 23, 24, perdão, 22 foi o Náutico. Se você olhar as 3 últimas participações do esporte na Série B. Sim. A dificuldade que foi imposta a esse time na reta final, eu não tenho dúvida de colocar esse jogo como um dos mais importantes da história do Esporte Clube do Recife. Porque é o seguinte, em 2022, a gente até fez o levantamento aqui nesse bate-papo que a gente tem diariamente, era impossível. Era torcer para dar empate Ituano e Vasco e tirar 6 de saldo. Ou seja, aquele jogo se transformou num jogo para cumprir tabela com Vila Nova em Goiânia. Eram circunstâncias totalmente diferentes. Ano passado, o esporte precisava vencer, mas precisava de uma série de resultados mirabolantes para subir. Uma série de combinações. Dessa vez, tem muito torcedor acreditando que pelo menos um dos 3 resultados que o esporte precisa, na verdade, de 9 possibilidades nos jogos paralelos, tirando o jogo do esporte, das 9 probabilidades, vitória, empate, derrota no jogo em Campinas, vitória, empate, derrota no jogo em Mirassol, vitória, empate, derrota no jogo em Goiânia, dessas 9 possibilidades, 6 ajudariam o esporte. E eu explico. A única sequência, a única possibilidade que não deixaria o esporte na primeira divisão é vitória, vitória, vitória. Vitória do Ceará, vitória do Novo Horizontino, vitória do Mirassol. Se for vitória, vitória, empate. Vitória, empate, empate. Derrota, empate, vitória. Qualquer combinação que seja o esporte ganhando o jogo dele, ele tá dentro. E outra coisa, é a hora de dizer quem realmente quem realmente tem condição. Agora, minha gente, não significa mais quem oscilou, quem teve uma campanha memorável, isso, perfeito. Quem fez isso, quem fez aquilo. Agora tudo se resume num jogo só. Ou você tem possibilidade concreta de chegar e vencer o jogo, ou não tem. É vitória imprescindível para todos os lados. Seja do Novo Horizontino, seja do Mirassol, seja do Ceará. O objetivo chama-se vitória. Agora, daí a você ter a certeza do que vai acontecer, é muito difícil imaginar. Exato. A gente pode até considerar, eu acho que a maioria considera, que o jogo mais difícil, mais complicado é o do Novo Horizontino. Por todas as circunstâncias que você olhar, que você colocar, você vai encontrar esse jogo como tendo um jogo de maior dificuldade. Agora, é esperar para ver, porque vai ser uma sofreguidão, né? Tudo no mesmo horário, jogos paralelos, vai ser realmente um momento de muita emoção. Então eu lhe pergunto, Ed, vou fazer uma pergunta básica aqui. Por favor. Quem você acha que está numa situação, não ia dizer mais confortável ninguém tá, mas menos complicada? O Novo Horizontino, que depende dele próprio, mas pega um Goiás em Goiânia. Sim. Ou o Sport, que pega um Santos campeão na Ilha do Retiro lotada, precisando vencer, mas olhando com o rabo de olho um dos 3 adversários diretos. Olha, se nós já tivéssemos conhecimento de como virar o Santos, eu não teria qualquer dificuldade de colocar ou não o Sport como sendo o jogo mais viável, com mais probabilidade. Porque ao que parece, gente, o Santos virá com o time reserva. Provavelmente mesclado reserva. Ao que parece, os jogadores vão ter férias e virá um time alternativo. Se isso prevalecer, o jogo com mais probabilidade para mim chama-se Sport e Santos. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Caso contrário, eu coloco o jogo do Novo Horizontino como o mais difícil. Pois é. Então, tem essa situação toda. Vamos ver como é que o esporte vai sair. Hoje teve treinamento, amanhã tem treinamento, sexta também, sábado o esporte encerra os preparativos depois de uma atividade no CT José de Andrade Médicis.
já pensando nesse jogo contra o Santos, depois concentração total para esse duelo às 6h30 da noite. Eu só vou garantir para você, Ed, cravar aqui com toda certeza, gravar aqui na Rádio Jornal a escalação do Sport às 5h30 da tarde do domingo. Por quê? Agora eu vou te contar uma coisa, Igor, antes de você continuar, antes de você concluir, me permita. À vontade. Se a dúvida for por causa de Gustavo Coutinho e Lene Lobato, essa dúvida. Eu sinceramente me posiciono a essas alturas totalmente favorável a Lene Lobato. Eu não esperaria mais numa decisão como essa as oscilações de Gustavo Coutinho. Lene Lobato, que a gente criticou tanto, nessas 2 últimas partidas ele fez um bom papel e me parece ser uma alternativa muito interessante para esse jogo decisivo. Ele está mostrando isso dentro de campo. O momento de Gustavo Coutinho continua muito ruim. Por ser especialista na posição, as pessoas podem até optar por ele. Mas eu não optaria. Para mim, Lene Lobato seria... Aliás, o mesmo time que eu colocaria seria exatamente o time que jogou na partida anterior. Eu também utilizaria o time contra a Ponte Preta. Eu também, de fato. Edinaldo, uma mensagem acaba de ser enviada para mim aqui, do Gustavo Jordão, do Retrô, que está escutando a gente, que é o executivo do Retrô. Um abraço pro Gustavo aí. E ele me manda uma mensagem que é boa. O Sport selou a paz com o Retrô. O Sport, através da negociação do presidente Yuri Romão com Laércio Guerra, selaram a paz. Lembrando que o Sport teve um presidente teve algumas diferenças com o outro, né? Muitas diferenças. Muitas. E o Sport vai pagar a dívida. É bom lembrar que o Laércio Guerra foi vice-presidente de futebol do Sport. Emprestou dinheiro ao Sport. Emprestou algo em torno de 3,5 milhões. Aqui está dizendo, foi 3.800.000 reais para o pagamento de algumas folhas. Isso o valor original, né? Original. Sem as correções monetárias. É porque isso foi em 18, estamos em 24. Ou seja, como foi fim de 18, naquela época que o Sport estava brigando para não cair, caiu. Inclusive ganhou do Santos, né? O último jogo foi do Santos, 2-1. Vitória do Sport na ilha. Só que a Chapecoense fez aquele gol no fim em cima do São Paulo e acabou com os planos do Sport. E naquela época, o Sport estava devendo vários meses de salário para o elenco e o Laércio Guerra emprestou do próprio dinheiro 3.800.000 para o Sport pagar uma folha pelo menos, né? E alguns funcionários. E houve um encontro, tô aqui inclusive com a foto que tem o Yuri Romão, o Gustavo Dubé e o Laércio Guerra. E o Sport vai pagar o que deve ao Laércio Guerra, que abriu mão de juros e multa. 3.800.000, o que foi emprestado, o Sport acordou de pagar exatamente o que foi, porque o Laércio Guerra abriu mão de ação em justiça, questão de juros, tudo isso. A forma como será pago aí está com eles ali. Eu não sei dizer se vai ser à vista, se não vai ser. Você imagina. Eu acho que pode ser à vista, né? Porque é bom lembrar, o dinheiro da venda de Pedro Lima ainda não pingou nada no Sport. Vai ser um pagamento no fim desse ano e outro pagamento no outro ainda, ano. Né? Seu dinheiro da Liga. E olha só, se realmente o Sport estiver mandando as malas que as pessoas estão falando, é muita grana para tudo que é lado. É dinheiro para mala, é dinheiro para pagar multa de Lucas Lima, é dinheiro agora para pagar Laércio Guerra. Olha, meu amigo, bota grana nisso, hein? Bota grana nisso, impressionante. Pois é, meu amigo. E o Sport Agora, a gente lamenta que parte desse grande débito esteja sendo repassado para o torcedor. Esse aumento ainda é uma coisa que a torcida não perdoa. Esse aumento da arquibancada frontal do Sport realmente deixou o torcedor muito chateado. Pois é. E, inclusive, até uma mensagem do próprio Laércio Guerra, ele diz que total respeito da forma gentil e amigável que o Yuri Romão tratou o assunto com ele, nesse debate aí, nessa conversa. E ele diz que mesmo vendo de longe, o Sport acompanhando de longe, porque ele tem um Retrô como principal preocupação dentro do futebol, ele falou que ficou impressionado com a capacidade de Yuri Romão em resolver os problemas do clube. Essa fala do Laércio Guerra, foi dito aqui, 3.800.000 reais que ele emprestou e o Sport vai pagar sem necessidade de pagar juros. Como a paz, né, amigo? A paz. A paz é importante. É importante em qualquer ambiente, em qualquer circunstância. Ele ainda diz aqui, viu? Vamos todos torcer juntos pelo acesso do Leão. E o Laércio Guerra nunca escondeu pra ninguém que é rubro-negro, torcedor do Sport. Sim, sim. Bom, Edinaldo, aquele debate que eu ia levantar, você já matou de vez, né? Seria o Gustavo Coutinho ou o Lene Lobato? Pois é. O restante do time não vai ter Felipe de volta. É aquela coisa que a gente já sabe. É o time que jogou bem contra a Ponte Preta, é o time que se reencontrou no campeonato. Com o Dalbert, né? Com o Dalbert também, na esquerda. Um bom marcador ali, um bom marcador.
Eu acho que não deveria mudar, não. E nem de longe eu botaria Gustavo Coutinho, com todo o respeito que eu tenho a ele, mas chega um momento que você tem que dar um basta nas oscilações. Você está num momento decisivo, não pode mais entrar para brincadeira. Então, nesse momento, se o Leni Lobato entrou e convenceu, e para mim ele convenceu, eu que era crítico dele, achei que nessa posição ele se saiu muito bem. Então, se o cara se saiu bem em 2 jogos, você vai tirá-lo agora no jogo mais decisivo, ainda mais depois de um 4-0, né? Principalmente depois de um placar elástico como esse, né? Pois é. Então, Kaique França, Igor Carius, Rafael Thierry, que conversa conosco daqui a pouquinho, Chico e Dalbert, Julian Fernandes, Fabrício Domingues, Tite Ortiz, Lucas Lima, Barleta e Lobato. Esse time, essa base que deve ser utilizada. Não vejo motivos para mudança, não vejo. Mas cabeça de treinador é cabeça de treinador. De repente ele pode botar o Gustavo Coutinho de novo. O Gustavo Coutinho, por exemplo, fazer uma boa semana de treinamentos, né? Recuperar 100% da musculatura da coxa direita e vai pro jogo. Agora é o seguinte, eu acho que a tendência natural, pelo menos eu acho que o mais interessante seria fazer o que você acabou de falar. Deixa a mesma base. E se você tiver naquele 0x0 insistente, 0x0 insistente, bola passando pra lá, bola passando pra cá, bola aérea, coloca o Gustavo Coutinho, que é um centroavante de área, um jogador que conhece mais os atalhos do gol do que o próprio Leni Lobato. Não à toa o Gustavo Coutinho, um artilheiro do Sport na temporada. O fato dele ir pro banco não significa dizer que ele não possa ser aproveitado no transcorrer do jogo, muito pelo contrário. Até porque o outro centroavante tá machucado, né? E hoje, ele é especialista da posição. E hoje saiu, inclusive, uma condenação do Ceará, viu? O Ceará tá brigando por acesso com o Sport e o Ceará foi obrigado, lá na Justiça Cearense, Justiça do Trabalho, a pagar o Zé Roberto, que acabou de machucar o joelho, foi atleta lá do Ceará, 2 milhões de reais, viu? A causa que o Ceará vai a condenar. O Ceará foi condenado, ainda dá pra recorrer, mas condenado a pagar o Zé Roberto, o Zé do Gol aqui do Sport, 2 milhões de reais da passagem do Zé lá pelo Vozão de Porangabuçu, pelo Ceará. Edinaldo, antes da gente chamar o Rafael Thierry, 2 assuntos que eu queria abordar rapidamente com você. O primeiro deles, o Sport lançou uma nota oficial, agora há pouco, repudiando um vídeo que circulou de um novo atacante do Santa Cruz, o Vini Moura, no meio de um churrasco, rasgando a camisa do Sport e jogando na churrasqueira, né? Um vídeo que isso é surreal, circulou. Cara, aí surreal. O Sport diz o seguinte nessa nota curta, inclusive. O Sport Clube do Recife repudia veementemente as imagens que circulam hoje nas redes sociais de um jogador do Santa Cruz Futebol Clube rasgando e queimando o manto sagrado rubro-negro. Classificamos a atitude não só desrespeitosa à nossa instituição, como também perigosa pelo contexto atual do futebol brasileiro, com uma intolerância exacerbada e agressiva em diversas praças esportivas do nosso país, inclusive em Pernambuco. O Sport vê a rivalidade como importante e necessária para o crescimento dos clubes, mas acredita na rivalidade sadia e não em atitudes agressivas contra pessoas e instituições. Lamentamos profundamente que atitudes como essas partam de um jogador profissional e aguardamos um posicionamento do Santa Cruz Futebol Clube sobre o fato. Essa nota. Rapaz, quando eu tomei conhecimento disso, eu odiei, eu detestei, eu abominei, porque isso é um absurdo, cara, isso é inaceitável, isso é uma irresponsabilidade. Qual o sentido de um jogador que sequer chegou no time ainda e rasga uma camisa de um co-irmão? Pra que isso, né? Pra que esse tipo de exposição? Isso é semear o ódio, ele já chega semeando ódio. Mas é pra fazer uma graça com a gangue organizada. Então ele erra 2 vezes. Pelo gesto e por fazer graça com quem não presta, que é a gangue organizada. Isso é um absurdo, cara. Isso é inaceitável. É bronca. Isso é inaceitável. Então o Sport lançou essa nota. O Santa, daqui a pouquinho o Antônio Gabriel vai chegar com o noticiário, explicando um pouco mais como é que vai ser esse processo dentro do Santa Cruz depois desse vídeo que está circulando. Já chega o ódio que está permeando as relações das pessoas nesse país. Aí chega um cara que sequer chegou no clube ainda e dá como mostra grátis essa atitude simplesmente irresponsável. Isso com qualquer clube que ele fizesse, seja com o Sport, com o Náutico, com o Retrô, com qualquer clube que ele fizesse. Isso é uma irresponsabilidade sem tamanho. Bom, Edinaldo, e para fechar, já tem reforço de 25 para o Sport treinando no CT, né? O Gustavo Maia já tá treinando lá, né? Já estava com pré-contrato assinado, já tirou inclusive suas férias depois de passar pelo Náutico, né? O Gustavo Maia fez exames médicos. Agora, Igor, o Sport chegou mesmo a oferecer 300 mil ao Náutico? O que se diz é intermediário, né? O Sport, toda vez que a gente pergunta sobre reforço, sobre renovação, sobre isso, sobre aquilo, o pessoal do Sport fala, nosso foco é o acesso, nosso foco é a Série B. E não costumam falar abertamente sobre negociações. O que se sabe
é que intermediários, um empresário autorizado pelo Sport, foi notificar o Náutico falando o seguinte: olha, o Sport está disposto a pagar 300 mil pela antecipação do cara, para ele poder sair mais cedo. O Náutico não considerou uma proposta oficial vinda do Sport, papel timbrado, o que geralmente acontece entre um clube e outro. O Sport não notificou o Náutico. Foi intermediário, então. Isso, o Sport não notificou o Náutico que tinha interesse no Gustavo Maia, foi logo no empresário do atleta e ficou essa. O Náutico não querendo liberar. O Náutico certamente se ressentiu, né, com essa renegociação, não com o clube, mas com o empresário do jogador. E deve ter recusado, se é que existiu essa proposta, deve ter recusado, o que eu acho uma pura bobagem, porque ele termina perdendo o jogador sem ganhar absolutamente nada. E o Gustavo Maia já começa mais cedo a pré-temporada dele. O Sport também fez isso na época do Juba, né? Perdeu de ganhar uma boa grana do Bahia. Segurou até o fim, né? Segurou até o fim e terminou perdendo. O Juba foi embora sem deixar um centavo para o Sport. O Juba, se eu não estou errado, tinha contrato até 2 de setembro e o Sport segurou até 31 de agosto, né? Exatamente. Foi algo assim, e rejeitando 1,5 milhão, 1 milhão, 2 milhões para ter o retorno técnico. E acabou não tendo nem o dinheiro, nem o acesso ano passado, e o Juba foi de graça para o Bahia. Bom, agora sim a gente escuta o Rafael Thierry. Ele fala um pouco, analisa essa reta final de Série B e projeta essa partida decisiva com o Santos. Acho que o campeonato da Série B é um campeonato muito acirrado, né, durante toda a competição, e não é diferente agora no final, onde 4 equipes têm chances ainda de subir para 3 vagas, né, e a gente continua brigando, né, conseguimos um bom resultado lá contra a Ponte Preta. Agora é se preparar bem essa semana, fazer um grande trabalho para, se Deus quiser, fazer uma grande partida, conseguir o nosso resultado e acreditar sempre que vai dar tudo certo e que nós possamos, no final, estar comemorando o nosso objetivo. Eu vejo muito pelo nosso lado, né, da nossa equipe, jogando dentro de casa, com o torcedor, com certeza estará lá nos apoiando, nos dando força, como sempre foi dentro da Ilha do Retiro. Então acho que nesse momento é importante muito a gente fazer, como já foi falado, uma excelente semana de trabalho. Acho que o Santos vem aqui com o intuito de vencer a partida, acredito que nós temos totais condições de fazer uma grande partida, pegar essa semana cheia de trabalho para que a gente possa melhorar aquilo que a gente tem que fazer dentro da partida, para, se Deus quiser, no final, como eu falei, com a ajuda do nosso torcedor, que eu tenho certeza que estará lá nos apoiando, como foi em outros momentos da competição, para que a gente possa fazer uma grande partida, conseguir um grande resultado e, consequentemente, como eu falei, né, conseguir o nosso principal objetivo do ano. Tá, então, o capitão Rafael Thierry falando sobre esse jogo que já gera uma ansiedade danada na torcida do Sport. Repito, Sport precisa vencer e torcer por empate ou derrota de Ceará, Mirassol ou Novo Horizontino. Se o Sport empatar e algum desses perder, um só, por exemplo, o Sport também estará na Série A. Agora, só para encerrar, Igor, você acha que essa reação esboçada pela torcida com referência ao aumento considerável do preço do ingresso pode de alguma forma afetar aquela parte ali para o público, ou independente disso o estádio estará literalmente lotado? Se fosse para eu apostar, sinceramente, estádio lotado. Eu apostaria no estádio completamente lotado, 26.345. Acredito que não. Número de público. Acredito que não. Acredito que a torcida vai reclamar, é óbvio, mas como é que eu posso falar? A empolgação e a esperança de curtir o acesso, ela tá maior até do que a indignação, que eu acho correta, da torcida do Sport. Ok. Valeu, Igor. Valeu, Ed. Um abraço. Pronto.